vou fazer uma leve comparação aqui. É muito comum nós vermos nos filmes, né, principalmente de heróis, como o herói se muda quando ele vai para sua identidade secreta, né? Aqui eu coloquei o exemplo do Super-Homem porque ele é bem conhecido. Então, quando ele é o Clark Kent, ele é tímido, ele é recluso, ele não aparenta ser grande e forte. O corpo dele não muda quando ele se torna o Super-Homem. Mas ao vestir a roupa do Super-Homem, quando ele está usando a veste do Super-Homem, e quando eu falo a veste, eu não necessariamente quero falar do traje da roupa, tá? Ele se torna altivo. As pessoas não conseguem perceber o Super-Homem como sendo a mesma pessoa, mesmo as pessoas próximas. Né? Isso é um exemplo da cultura pop que faz a gente entender como a associação entre o Hammer e o Licker acontece. Tá? Não quer dizer necessariamente que nós nos transformamos fisicamente, a nossa carne mude, tá? Mas a percepção dos outros quanto a nós muda completamente. Tá? Então, Clark Kent, todo tímido, recluso, parece pequeno em comparação ao seu alter ego, o Super-Homem. Né? Parece uma máquina de poder no mesmo corpo. Né? É a morada do onde, mas não é exatamente o onde que é influenciado por ele. Ok? Nós crescemos o nosso Hammer conforme nós melhoramos o nosso onde. Ok? A percepção do Hammer afeta a visão do Licker, porque são os sentidos externos a nós que percebem o que é o Licker. Né? Eles olham para o Licker, mas o que eles veem, na verdade, é o Hammer. Ok? Algumas sagas narram como os Jotnar, os gigantes, né? Os devoradores, os glutões, e alguns Aesir e até alguns seres humanos são capazes de mudar o Hammer por meio de Galdor ou de Seider, por exemplo. Né? A gente pode ver diversos exemplos nas sagas a respeito de pessoas que são irreconhecíveis, mesmo à frente dos seus inimigos, porque os seus inimigos não conseguem perceber aquele corpo como sendo o mesmo que ele enfrentou antes. Tá? Então ele consegue se passar por uma outra pessoa de uma maneira algumas vezes não intencional e algumas vezes intencional. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Brodir? Sim, sim. Algo que eu acho interessante é que por mais que nós vivemos numa realidade material, nós não experimentamos a realidade de uma forma material. Simples. Vocês estão assistindo nós porque o celular emite, ou a tela de vocês emitem fótons que vocês recebem. Mas toda essa composição é feita aqui dentro de vocês, né? Se vocês trocam o óculos e colocam o óculos escuro, a realidade de vocês vai ser diferente. Não a realidade material, mas a sua percepção. E eu estou falando de um filtro intermediário, mas e os filtros que estão dentro de vocês? As crenças, a empatia. E aí é onde eu acho que entra a questão do Hammer, e o Super-Homem é um ótimo de um exemplo, porque uma coisa é o sorrir, outra coisa é que vocês entendem como sorriso. Uma coisa é as minhas rugas e o que vocês entendem como rugas. Então, existe uma comunicação bem psicológica, mas que vai além disso, né? Trazer uma linguagem psicológica é só a superfície da questão, porque o Hammer, ele fala da forma como a gente vive a experiência da vida, né? Então, como você consegue manipular a sua forma de se expressar no mundo e impactar não apenas fisicamente, mas emocionalmente, né? Como você consegue despertar compaixão, empatia, medo, né? E você fez esse comparativo, brother, sobre o Ond e o Hammer. Eu queria fazer uma pequena pergunta.
Você acha que cabe aí uma associação do Hammer como uma chama e o onde o calor que se propaga? Quanto maior a sua chama, maior o calor. E semelhante a esse estado de espírito, quanto mais eu for habilidoso em transformar a minha Hammer, mais longe o meu poder pode alcançar as outras pessoas, como um calor, como uma chama que se alastra. É bem isso mesmo, Brodir. A gente pode entender, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas o onde é o fôlego, é o nosso. É o conteúdo que está dentro de nós, né? E ele é uma das fontes de poder que nós temos. O onde, ele é divino, ele foi nos dado por Odin diretamente, e é ele que faz com que as nossas habilidades físicas sejam alimentadas, tá? É através do onde que nós expressamos o Galdar. Então, a partir desse momento em que nós expressamos o nosso onde de uma maneira mais poderosa, ele expande o nosso Hammer. Tal como, por exemplo, um dia quente que esquenta o asfalto, sabe? E a gente vê aquelas ondas subindo do asfalto no horizonte e muda. Algumas pessoas entendem essa coisa como uma miragem, por exemplo. No deserto, o sol esquenta a areia, né? E aí aquelas ondas de calor fazem com que a nossa percepção mude. Então a gente percebe coisas diferentes naquela percepção, da mesma maneira na gente. Ok? Quero falar mais sobre isso quando nós formos falar especificamente sobre o onde mais para frente, né, em outras apresentações, tá? Mas fica aí, então, um primeiro momento para a gente pensar, né? O onde dentro de nós influencia o Hammer, e aí, com esse Hammer influenciado, muda-se a percepção dos outros quanto a nós mesmos. Você acha que cabe, no contexto do Hammer, estado de espírito? Uma pessoa Também, porque elevado, carismático, mais cabisbaixa? quando nós exercitamos esse tipo de expressão, o Hammer também muda. Né? Vamos falar a respeito de Oder também, que é a inspiração, que é o frenesi. Ele também faz com que o nosso Hammer pareça diferente. Né? Então, todas essas coisas estão interligadas. Né? A ideia é que o ser, o Vera, né? Ek, sou composto por muitas coisas. Se uma delas muda, o conjunto muda. Uhum.